A explicação da palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 3. O capítulo 3 começa dizendo assim: a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas quem era João Batista? João Batista tinha a identidade do espírito de Elias. Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, ele vai dizer: mas os discípulos interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, se necessário, que Elias venha primeiro. Eles, quando na transfiguração de Jesus, quando Jesus desce o monte, eles perguntam. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, Elias tinha que vir para o Messias vir. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. João Batista, ele é o precursor ele abre o caminho para o Messias, para Jesus. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Então temos um período intertestamentário de 400 anos, que não precisa mais nenhum profeta. Mas aparece João Batista pregando naquele deserto, e ele tem a identidade e espírito de Elias. Jamais podemos pensar em reencarnação. Reencarnação não é bíblico. Ele tinha os mesmos costumes de Elias, a questão da comida, alimentação, a questão do vestuário, onde eles trabalhavam no deserto. Tinha a mesma identidade do espírito de Elias. Mas jamais podemos imaginar que é uma reencarnação. Reencarnação não tem nada bíblico, né? Jesus, ele encarnou. Quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus que o deu. Não existe fundamentação nenhuma bíblica sobre a reencarnação. Ele pregava o arrependimento, né? Ou seja, a mudança de pensamento, a mudança de natureza daquelas pessoas, né? A metanoia, que nós entendemos que é a mudança de pensamento, que aquelas pessoas viviam no pecado, elas tinham que se arrepender daquilo que eles andavam fazendo. E o fato é que muitos, ele começa a pregar naquele deserto, e muitos começam até a achar que ele era o Cristo. Vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 19 a 21, diz assim: então lhe perguntaram: quem és? Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Porque havia uma expectativa, pelo que estava fazendo, que ele era o Cristo. Poderia ser um Cristo. Então havia muita gente seguindo João. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Né? Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E aqui eu fico pensando, se ele disse que é o Cristo, né, tivesse uma vaidade, né, então ele foi de uma decência muito grande. Né? Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? É tu Elias? Ele disse: não sou. E aqui mais uma vez clarifica que ele não era Elias. Não tinha nada de reencarnação. És tu o profeta? Respondeu: não. Né? Quem é você? Aí ele vai lá para aquela passagem de Isaías, que diz: eu sou a voz que clama no deserto,
endireitai o caminho do Senhor. Aqui se cumpre a profecia do profeta Isaías, que ele veio para abrir o caminho para o Messias, né? Mas ele diz assim: e o que João veio fazer aqui? Aí, Jesus, em certa passagem, vai dizer que, nascido de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Ninguém. Nem os nossos pais, papais, nos antepassados, Moisés, Abraão, ninguém foi maior do que João. Jesus fala isso, né? Vamos dizer que lá em João 11, Jesus faz esse comentário muito importante. Ele diz aqui em João 11, versículo 11 a 13. O que é que Jesus diz aqui? Ele vai dizer que nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas o que é que ele veio fazer aqui, meus irmãos? Ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Essa era a missão dele, né? Que as pessoas viessem a crer em Jesus por intermédio de João. Ele veio abrir o caminho para isso. Ele não era a luz, porque a luz a gente sabia que era Jesus. Mas veio para quê? Para testificar da luz, testificar de Jesus. Então, vamos ver aqui que ele prega a questão do arrependimento, que todos se arrependam. Aí ele vai dizer: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Era mesmo assim a alimentação, a mesma vestimenta, os mesmos hábitos de Elias. Daí dizer que ele tinha a identidade do espírito de Elias. Daí nós vamos dizer isso. Mas vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Raça de víboras. Ele está dizendo isso com os fariseus e saduceus. E olha que os saduceus eram aqueles que tinham poder político. Porque o Sinédrio, que era quem julgava as causas administrativas, o sumo sacerdote, que era a maior autoridade, era um saduceu. Ele não cria em ressurreição dos mortos, não cria em anjos e nem cria em anjos nem espírito. Então, e os fariseus já criam, então, mas eles iam lá para batizar. Como batizar? Para que aquele batismo? Porque nós sabemos que o batismo nas águas, ele não tem poder nenhum para a salvação. O batismo nas águas não leva ninguém à salvação. O batismo nas águas é um batismo de arrependimento, uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. É isso que nós... Ninguém é salvo porque se batizou nas águas. Jamais. E ele chama a raça de víboras. Por quê? Porque João conhecia muito bem o deserto, que tinha muita víbora. Víbora é um tipo de serpente, né? Até aquela que picou Paulo na ilha de Malta. Mas qual é a diferença dessa serpente para as demais? É porque a víbora, quando ela ataca, independente da presa, do tamanho da presa, dizem que ela injeta todo o veneno de uma só vez. Por isso que ela é perigosa. Já a serpente, que não é uma víbora, ela injeta o veneno de acordo com o tamanho, né, da presa. Então ele chama víbora, porque nesse sentido que eram pessoas com maldade no coração, mas na sua natureza, né? Eles precisavam mudar essa mentalidade. E
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz um fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, aquele que não se arrepender, que não vier colocar a fé no Messias, ele será lançado para sofrimento eterno. Esse é o recado de João Batista, né? Mas aí, ele vai dar testemunho de Jesus, né? Ele vai dizer assim, olha, eu batizo com água, né, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou capaz, cuja sandália eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João aqui, ele está de forma clara dizendo, olha, eu sou muito pequeno diante daquele que vem. Porque o batismo com água para arrependimento, esse meu batismo não leva ninguém à salvação. E meu batismo eu estou abrindo portas para que vocês se arrependam e cheguem ao Salvador. Mas nós sabemos que o único que batiza com o Espírito Santo é Jesus. Porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E duas coisas que nós entendemos que a regeneração, o novo nascimento, depende da palavra de Deus e do Espírito Santo. São duas coisas que nós precisamos receber para nascer de novo. Quando Nicodemos visita Jesus, Jesus diz que ele nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Nascer da água, nascer da palavra de Deus e nascer do Espírito Santo. Então, toda pessoa regenerada, ela passa agora a ter fé, se arrepender, ela passa a ser justificada pela fé no Jesus, no Messias que já veio para nós e para nossos pais lá atrás, no Messias que viria. E nós agora somos justificados pela fé em Jesus. Passamos a ser herdeiros, né? E filhos de Deus por adoção. Mas ele diz que ele batizará com água e com fogo. Batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, nascer da água e do Espírito. Batizar com o Espírito Santo e com fogo. Muitos entendem que esse batismo com fogo é uma limpeza, uma purificação. Mas o texto, ele não dá esse entendimento. Por quê? Porque ele diz assim, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então nós vamos entender aqui que esse batismo com fogo não é uma limpeza, não é uma purificação. Esse batismo com fogo é que esse Jesus que veio, que nasceu, que morreu, que ascendeu aos céus, vai voltar uma segunda vez. E ele volta como juiz. E na segunda vinda de Jesus, aqueles que o rejeitaram, aqueles que não o quiseram, será lançado no lugar de sofrimento eterno. Esse texto aqui esclarece para nós a sua pá. Ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha do fogo inextinguível, que é o que é juízo final. Então, batismo com fogo é juízo final. Mas o interessante aqui, nesse texto, nesse capítulo 3, é que Jesus vai ser batizado. E a pergunta é, Jesus precisava ser batizado? Né? Jesus precisava ser batizado? Claro que não. Mas por que Jesus foi batizado? Por este tempo, dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu sou pequeno, eu não sou capaz nem de desatar as sandálias, eu não sou digno nem de levar as tuas sandálias, tu vens a mim? Mas tem um texto bíblico que fala assim, e João dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousou sobre Jesus na hora do batismo. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vis descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
Então, e ele vai dizer ainda mais: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, o batismo de Jesus é uma coisa interessante. É para revelar a identidade de Jesus. É no batismo de Jesus que o Espírito Santo aparece na forma de pomba, né? E aqui você tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Pai disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui aparece a Trindade. E aqui Jesus revela a sua identidade. E depois do batismo, certo? Jesus começa o seu ministério, né? Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a partir do batismo, o seu ministério, fazendo os milagres, começando com Caná da Galileia, seu primeiro milagre. Depois ele é tentado no deserto 40 dias, e ele é tentado os 40 dias. E ali aparecem as 3 principais em Mateus, mas em Lucas ele fala das 40 tentações todos os dias. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Também ele dá o exemplo para nós, né? O batismo de Jesus dá o exemplo para nós. Embora nós não precisamos ser batizados para a salvação, mas é nesse batismo que nós fazemos a nossa confissão pública de fé em Jesus. Participamos de uma comunidade de fé para participar da ceia do Senhor, né? Até que ele venha. Aquele memorial que nós comemos e bebemos da carne do sangue de Jesus, como memorial, quando nós colocamos a fé em Jesus, no que ele fez na cruz, né? Quando nós entendemos o significado de Jesus na cruz, nós não ceiamos indignamente. Nós fazemos aquilo de forma consciente, tá? E ele conclui esse texto aqui dizendo, certo? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com pomba, vindo sobre ele. E aqui há a confirmação do batismo nas águas de Jesus, que ele era o Messias, que ele era o que veio para nos redimir dos nossos pecados, né? Que texto maravilhoso, meus irmãos. Isso nos dá uma plena confiança que o nosso Salvador veio na sua missão de morrer em nosso lugar para trazer salvação e vida eterna para todos nós. Que Deus continue nos abençoando.